ânimo todo, né? Você já falou assim da sua rotina. Eu falei já aqui que eu vou acabar com um pouco desse tempo ocioso seu, Emerson. Nós vamos produzir muito aqui para o Futebol 62, lá para o Fala Dragão também. Mas o que está causando em você assim essa comparação com a tia que foi buscar o Brad Pitt, que eu não sei Só nada para dessa história. só pra te inteirar aí, foi uma senhora, acho que tinha uns 60 e poucos anos de idade, que falou ali que estava conversando no via vídeo com o Brad Pitt. E ela tinha marcado de buscar o Brad Pitt ontem no aeroporto, só que o Brad Pitt não chegava. Ela ligou para a polícia, aí a polícia apareceu e ela tentando explicar, né, que ficou noiva do Brad Pitt, só que o Brad Pitt não estava aparecendo e ela estava com medo de ter acontecido alguma coisa. Aí virou um meme aí eu tô frustrado igual Ah, ela. Ah, mas Gerni, agora explica a sua frustração. Já começa o ano, né, com Rafael Marcelo tendo que dar entrevista falando que o jogador já vai ficar de fora, com problemas aí de. Vai vir a uma alta carga de jogos. O Giovani é o preço, né, de contratar um jogador de 36 anos de idade, apesar de ser um bom jogador, mas a expectativa que o torcedor tem, a gente estava até falando ontem do tamanho do elenco do Atlético, que não é grande, né? A expectativa do torcedor é que o Atlético já começasse com força total. E quando a gente já começa a ver o ano assim, com jogador tendo que ser poupado por conta de algum problema aí, com medo de lesão ou algum problema físico, aí já fica meio frustrante, né? O jogador aí que teve férias aí, começou a treinar há poucos dias, aí já começa a bater aqui no torcedor aquele sentimento assim de uma certa frustração. Para diminuir um pouquinho a frustração do nosso Emerson, a Ana informa aqui que o Derek e o Guilherme Lopes entraram no bid. Dois a menos daquela lista, viu, o Emerson? Já Entrou tem, hoje, né? já tem lateral esquerdo e centroavante, né? Porque o Léo Jacó ainda não saiu também, mas agora já tem o Guilherme Lopes e o Derek, e a Ana nos atualizando aqui no bid desta sexta-feira. Bom, eu acho que tem coisas, o Emerson, que elas podem servir para você como grandes lições, sabe? E uma delas é, assim, o Atlético vê muito cedo o que é que está faltando, sabe? Eu acho que isso é um fato, se você souber agir perante isso, é uma coisa que te ajuda. Por exemplo, na primeira rodada o elenco do Atlético está gritando, na primeira rodada, já está mostrando onde é que tem problema, onde é que está faltando. Então eu acho que isso, lógico, se isso acontece no final do Campeonato Goiano, era pior, sabe? Assim, não pode deixar que vá acontecendo até o final do Campeonato Goiano, que aí é um erro estendido, né? Mas se acontece agora, o Atlético, com certeza, quem está dentro do Atlético, comissão técnica, o Adson, eles sabem onde está faltando, né? Então, isso apenas ficou mais explícito diante dessas ausências aí para esse jogo, pelo menos na minha visão. E você, Ana, você está desanimada também com o Dragão aí, com esses possíveis desfalques logo de cara, principalmente o Tito e o Giovani, ou para você isso é uma questão temporária, que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para a campanha do Atlético, para a temporada do Atlético? Ali, se o Atlético estiver disposto a corrigir isso, não traz prejuízo. Mas a minha preocupação é porque eu não vejo movimentação no Atlético para essas correções. A contratação de mais volantes, de mais um meia, mais atacantes. E é isso que eu acho que essa é a angústia do Emerson, de olhar o mercado e completamente parado. Chega agora, por exemplo, o Alanzinho do Fortaleza. A gente pode discutir mais tarde, mas eu não sei se está em níveis de chegar e pegar a camisa titular do Atlético, que era o que estava precisando. Então, a minha preocupação com o Atlético é essa: é observar quase os mesmos erros dos últimos anos, que não resultou em boas campanhas. Já o treinador precisando fazer ali a gambiarra, convenhamos, essa formação, na minha opinião, é uma engenhoca tática.
Nós não sabemos como vai funcionar. Pode dar certo, porque é um Anápolis que parece fragilizado, então talvez ele até. E aí que é inclusive um perigo, Gerli. O Atlético tem sucesso no jogo contra o Anápolis e aí subsequente, e passa a impressão que o time está teoricamente pronto, está bom, que essa formação garante durante todo o campeonato. Mas não, é arriscado. E o Atlético tem que observar esses detalhes. A minha preocupação vai em torno de não estar vendo o movimento em mais contratações. Deixar para a Série B, igual aparentemente o Atlético está fazendo, é repetir o 2025. Está aí o alerta de vocês. Vamos falar um pouco do time agora, né? Já que o Atlético estreia amanhã. Imagino que a maioria desses jogadores que ainda não saíram no bid vão sair hoje. Lembrando aqui, ó, até da nossa informação no F62 Notícias, né, sobre os jogadores que ainda não haviam saído no bid. Eram o Jader, o Léo Jacó, o Guilherme Lopes e o Derek. O Guilherme Lopes e o Derek saíram. Então restam ainda o Jader, o Léo Jacó e também o Tito. Só que o Tito está tendo um problema na documentação, né? E esse tem mais riscos de ficar fora do jogo do que o Jader e o Léo Jacó. Porque esse meio campo do Atlético aí super ofensivo, de Giovani, Igor Henrique e Jader, Igor Henrique, Lima e Jader, ainda tem um Jader para ser confirmado, né, no bid, porque se ele não for confirmado no bid, o Lacerda vai ter que encontrar uma outra solução, mas eu imagino que neste caso eles serão regularizados agora à tarde, no sistema da CBF, e poderão normalmente jogar amanhã. Então vamos falar aqui desse Atlético, construir esse Atlético, né, para amanhã. Bom, em cima do que está se desenhando, né, o Emerson e Ana, o Paulo Vitor no gol, o Matheus Ribeiro na direita, o Guilherme Lopes na esquerda, o Adriano e o Natan, formando aí a dupla de zaga. O meio campo com o Igor Henrique, o Jader e o Lima, lá na frente o Jean Dias, o Léo Jacó, talvez o Derek, e o Ramires. O Atlético deve ser bem parecido com esse. Como é que você vê esse time especificamente, Emerson? Você vê como um time competitivo, um time para começar bem o Campeonato Goiano, ele te dá a segurança de que o Atlético vai conseguir se impor dentro de casa, o Osceola, que foi um problema em muitos momentos para o Atlético no ano passado, né? Na reta final da Série B, não. No segundo turno, o Atlético se saiu muito bem no Osceola. Mas no Goiano e no primeiro turno da Série B, o Atlético não conseguiu fazer do Osceola aquele grande aliado que foi em outras temporadas. Jânio, eu vejo como uma incógnita, né? São jogadores ali, o Atlético com, ali, vamos dizer, tirando o Paulo Vitor e a dupla de zaga, dos laterais para frente, todo mundo é novo, né? A gente tem que ver aí se o time vai dar liga, se o time vai ter um entrosamento, se os treinamentos que tiveram aqui renderam alguma coisa. Eu fico na expectativa, né, de ver a formação, que parece ser um time bastante ofensivo, de uma boa surpresa. Não me agradou a escalação aí, a provável escalação do Vitinho. Eu não colocaria. Para mim, eu gosto muito de me basear por números e também pelo que eu já vi. Não acho um jogador que seja ali para começar com a camisa de titular, para começar jogando ali. Não me agrada o nome do Vitinho. Eu colocaria, apesar de estar do outro lado, eu colocaria o Jean Dias ali para compor esse ataque. Mas é uma incógnita, Jani. Ali o torcedor, acredito, né? Espero que amanhã o torcedor compareça no Osceola, né? Para matar a saudade do Dragão em campo, né? Para iniciar bem essa temporada. E eu acho que esse é o sentimento de boa parte dos torcedores, uma incógnita do que o Atlético vai apresentar. E você, Ana, também vê o Atlético como uma incógnita para esse início de campeonato? Essa formação, ela transmite essa sensação? Ou você já vê um Atlético mais confiável, um time que provavelmente vai conseguir desempenhar o seu papel de protagonista? Não, é uma incógnita, na minha opinião, Julie. Eu não vejo. Eu não tenho confiança de falar que o Atlético pode
pode ser protagonista. Até porque o próprio Lacerda, quando o Lacerda falou, nós estávamos ao vivo aqui, eu não tive oportunidade de acompanhar ao vivo, mas pelo jeito ele mesmo falou desse rodízio, né, o Emerson, que o time não está pronto. Então, se o treinador admite isso, eu não posso remar contra essa maré, Gerli. Precisa de mais contratações e principalmente a gente precisa entender o que esses jogadores podem render ao time. Eu diria que até jogadores já conhecidos, como o próprio Igor Henrique, neste momento se transformam em incógnitas. O Igor Henrique terminou 2024 no Vila, jogando quase como falso 9. Neste momento ele é primeiro volante. Eu não tenho a mínima ideia do que ele vai apresentar amanhã. Até porque amanhã o que a gente vai ter de conhecido no Atlético em campo é Paulo Vitor e Adriano Martins. De restante, é estreia de todo mundo. É uma mudança no 11, né? Muito provavelmente uma mudança de 9 peças. É um time novo. Isso por si só já cria essa sensação, né? Por si só ele já cria essa sensação de uma incógnita. Só o fato de você ter 9 estreantes, provavelmente em 11, já o torcedor assim, ele vai ficar conhecendo muita gente amanhã, o torcedor que for ao Scioli. Aquele ali que é o Jader, né? Aquele lá que é o Vitinho. O Jader é mais branco do que eu esperava. O fulano tem um cabelo diferente do que eu vi na foto. O ciclano é mais baixo do que eu achei. Tem todas essas situações, né? Então, assim, o torcedor vai ser apresentado a esse time amanhã lá no estádio Antônio Ascioli. Mas isso sim já gera uma incógnita. E realmente, né, um time muito modificado, até para o trabalho do Lacerda é mais difícil, porque você não tem um parâmetro, você não tem nenhum primeiro jogo para você falar em cima dele, a gente precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Basicamente, lógico que durante os treinos o Lacerda vai fazendo algumas das suas observações, mas para esse jogo ainda é tudo muito novo, né? Sem dúvida, a Ana, o André, que vão trabalhar nesse jogo aí amanhã aqui no Futebol 62, convidando você, tá, torcedor Esmeraldino, torcedor rubro-negro. Amanhã, 18h15, tem pós-jogo aí de Atlético e Anápolis aqui no Futebol 62. Então você acompanha conosco aqui, totalmente dedicado ao Atlético, tá? A live do Atlético vai ser dedicada ao jogo do Atlético contra o Anápolis. Então, eles vão ter dificuldade, né? Porque não é fácil você avaliar um time que é completamente novo. Aí não precisa ser o Atlético, não. Qualquer time que estiver nessa condição. Eu também vejo o Atlético como vocês, vejo como uma incógnita grande para começar o campeonato neste momento. Mas agradecer que o nosso Emerson, você está confiante, Emerson? Assim, para você o Atlético é favorito contra o Anápolis, apesar da sua desconfiança? Até pelo que eu ando vendo, né, pesquisando sobre o Anápolis, né, tá bem fragilizado, é completamente diferente do ano passado. Eu acredito que o Dragão amanhã saia com uma vitória. Mas, né, tudo pode acontecer, futebol a gente sabe como é. Amanhã é esperar e ficar nessa expectativa aí. Futebol é uma caixinha de surpresa, né, Emerson? Geli, é uma caixinha de surpresa. Só para deixar